Amém. Eu estava dizendo então que nós estamos no mês dos jovens e eu quero hoje, que é o dia dos pais, falar um pouquinho mais a respeito de pais. E eu quero ler um texto da palavra do Senhor que fala sobre pais, especificamente sobre um pai que não foi dos melhores. Ele foi um pai bastante complicado, para dizer o mínimo, né? Ele, na verdade, era totalmente louco, né? Ele era maluco de pedra. Mas ele foi um pai muito difícil e muito complicado, que foi Saul. Ele não foi só um pai complicado, ele foi quase tudo complicado. Incrivelmente, a gente fala muito mal de Saul, eu sempre falei muito mal de Saul, mas a culpa não é minha, a culpa é dele. Ele realmente era doido mesmo, quem lê o texto sabe. Mas, incrivelmente, Saul até que foi um bom rei. Não é? Se vocês já leram, eu tenho que dar a mão à palmatória. Saul não foi um rei ruim, ele realmente foi um bom rei. E quem leu a história de Saul, lá no fim, vai ter uma espécie de um balanço geral sobre o governo de Saul. E, incrivelmente, Saul foi um bom rei. Ele foi um péssimo em tudo, né? Ele era ruim em tudo, mas ele realmente foi um rei até que fez algumas coisas muito boas e administrou Israel numa época muito difícil, uma época muito complicada. E, graças a Deus, ele fez um bom governo. E eu quero hoje falar um pouquinho mais sobre esse homem, Saul. E eu quero falar sobre um evento específico da vida dele, que foi um voto que ele fez contra o seu filho. Eu não sei se você já... Eu sei que você já fez votos, né? Não sei se você já fez, mas certamente você nunca fez um voto contra o seu filho. Pois é, Saul, como eu disse, ele não era bom em outras coisas. Ele era bom rei, mas não era bom em outras coisas, e não era bom também como pai. O voto nem foi a pior coisa que ele fez. Acho que a pior coisa que ele fez contra o filho dele, provavelmente, foi jogar uma flecha para matar o filho. Não matou porque ele errou, né? Mas ele realmente jogou para matar o filho. O fato aqui, aliás, ele jogava flecha com muita facilidade nas pessoas. Quem já leu sabe do que eu estou falando, né? O fato é que Saul, ele fez um voto contra o seu filho. E eu queria pensar um pouquinho nesse voto hoje com vocês e tirar algumas lições desse voto de Saul. O voto que ele fez contra o seu filho. E o pior é que ele tinha um filho tão bonzinho, né? Vocês conhecem a história de Jonatas, que foi o amigo de Davi. Davi, ele também era um grande homem de Deus, e encontrou um outro grande homem de Deus, que foi Jonatas. E Jonatas ele era uma pessoa muito correta, muito direita. Ele era realmente pensar que ele veio de Saul, né? Que ele tinha o DNA de Saul, é até complicado, que Saul era tão esquisito e Jonatas era tão maravilhoso. Jonatas era quase um profeta. Um dia eu ainda quero falar mais sobre Jonatas, que é uma pessoa que realmente eu admiro demais na palavra de Deus. Um grande homem de Deus e até um profeta, inclusive, esse homem Jonatas. E aqui Jonatas, então, ele tem diante de si um grande desafio, ter um pai como Saul. E eu quero falar um pouquinho sobre este voto. Mas para entender a história do voto, eu só vou ler 2 versículos. O texto aqui é bastante longo, mas eu não vou ler o texto todo, que seria todo o capítulo 14, e ele é bastante longo. Eu quero ler apenas 2 versículos. Mas antes de ler os 2 versículos, eu quero contar a história de como chegou nessa situação. Como chegou nessa crise. Então vamos lá. Foi assim. Vocês sabem que israelitas e filisteus eram inimigos. Eles eram inimigos naturais, que nem gato e cachorro. Tá certo? Não se entendiam e viviam em guerra um contra o outro. E, na verdade, nunca resolveram a situação. Não sei se vocês sabem, mas até no Novo Testamento ainda existia a Filistia. No Novo Testamento, inclusive, Jesus, né, isso centenas de anos depois, 1000 anos depois dessas guerras contra os filisteus, o povo de Israel nunca conseguiu vencer os filisteus. A própria palavra, uma curiosidade, a própria palavra Palestina, que a gente usa para descrever a Terra Santa, ela é, na verdade, uma maneira como os romanos se referiam à Filistia. Os romanos, eles não conseguiam falar, eles eram latinos, né? Eles não conseguiam falar Filistia e sair alguma coisa como Palestina. Então, a terra da Palestina acabou se chamando, na linguagem romana, Filistia, que é de onde vem o termo Palestina. É uma confusão, certamente, de nomenclatura. E é triste, se você pensar bem, porque os filisteus eram inimigos de Israel. E, no fim, a terra de Israel acabou se chamando Palestina, que é exatamente um trocadilho de Filistia, que era inimigo de Israel. É uma coisa bem chata, penso eu. Se eu fosse um israelita, eu não ia gostar nada disso. Mas, enfim, foi o que aconteceu. Filisteus e israelitas, eles eram inimigos naturais.
E como já tinha acontecido em outras ocasiões, os filisteus se prepararam para a guerra, aproximaram-se de Israel e montaram um acampamento próximo de Israel. Saul, que era o rei, sabendo disso, ele preparou então o seu povo para a batalha e começou então aquela tensão antes da batalha. Antes da grande batalha, então houve aquele momento de tensão entre os dois exércitos. Jonatas era o filho de Saul. E Jonatas estava muito preocupado se Deus ia ou não dar a vitória para o povo de Israel. Será que nós vamos ganhar dos filisteus? Jonatas, ele era o príncipe e ele estava muito preocupado com isso e ele resolveu fazer um teste. Ele resolveu testar Deus. E na cabeça de Jonatas foi assim, ele pensou, eu vou lá e vou lutar contra os filisteus. Se Deus me der a vitória, eu vou saber que a gente pode lutar contra eles. Se não, a gente vai fazer um acordo, vamos tentar um outro caminho. E Jonatas então tentou um teste com Deus. Ele colocou sua própria vida em risco. E ele avançou contra os filisteus sozinho, só ele e o seu escudeiro, e encontrou uma guarnição de filisteus, algumas dezenas de filisteus, uns poucos, né? Era apenas uma guarnição que estava no alto de um morro, e essa guarnição então viu Jonatas, e a guarnição então sabia que ele era um israelita, e falou para ele se aproximar. E Jonatas, ele pensou, eu vou lá e vou lutar contra eles. Se Deus me der a vitória, eu vou saber que Deus nos deu a vitória contra os filisteus, e aí a gente ataca. E Jonatas foi, lutou contra aquela guarnição, ele estava em desvantagem, em várias desvantagens. Um dia nós vamos... o texto da batalha entre Jonatas e os filisteus é um show à parte, até porque ele estava numa montanha, e o texto diz que ele subiu de gatinhas, é uma expressão que usa no Antigo Testamento. Ele subiu de gatinhas porque ele estava de quatro, né? Porque era uma montanha um tanto íngreme. E abaixo da montanha... ele lutou contra os filisteus, estando os filisteus acima dele, e ele derrotou aquela guarnição de filisteus. Os filisteus fugiram, aqueles que ele não conseguiu matar, saíram correndo, e aconteceu duas coisas boas. Primeiro, Jonatas descobriu, aliás, uma coisa boa e uma coisa ruim. A primeira coisa boa é que Jonatas descobriu que Deus estava com ele. Eles podiam atacar os filisteus, que Deus era com ele. O lado negativo é que aquilo desencadeou a batalha. Ninguém estava preparado para a batalha, mas aquele ato impensado, ou pensado, não sei, de Jonatas, acabou desencadeando uma batalha. E foi a partir daquilo que a batalha, então, que aconteceu o início de uma batalha entre Israel e os filisteus. Nem Israel, nem os filisteus estavam muito preparados para essa batalha. E é uma batalha que foi meio assim no susto, mas enfim a batalha aconteceu, tá certo? E a gente sabe então, enfim, que Israel vence então essa batalha. Mas olha que interessante, acontece então a batalha. E aí Saul, Saul, que é o rei, ele fica muito preocupado, ele não está preparado, ele não tinha se preparado para aquele momento na batalha. Ele ainda estava meio que, sei lá, tomando banho, né, trocando de roupa, alguma coisa assim, e estava todo mundo despreparado, e de repente foi o anúncio, gente, a batalha começou, corre. E aí Saul, preocupado, não sabia o que fazer, agora que eu faço, o que eu não faço, e aí Saul teve uma ideia, traz a arca aqui para o acampamento. E aí traz a arca, e a ideia, porque na cabeça de Saul, se trouxesse a arca era um objeto sagrado, se a arca estivesse lá, Israel venceria. Mas aí na hora de trazer a arca não dava tempo, porque até buscar a arca estava vários quilômetros, estava lá na cidade, até buscar os filisteus acabaram com a gente. Não tinha tempo, a batalha ela estava fora de controle. E quando ele percebeu que não tinha como trazer a arca, então não tinha tempo para isso, então ele resolveu fazer um juramento. Como ele descobriu que não dava para trazer a arca, ele pensou, eu preciso garantir a vitória. E para garantir a vitória, então, Saul fez um juramento. E olha o juramento que Saul fez, no 14:24, o texto diz o seguinte, naquele dia os israelitas já estavam exaustos, porque Saul havia feito o juramento seguinte ao povo, maldito o homem que comer pão antes da tarde, antes que eu me vingue dos meus inimigos. E por isso todo o exército deixou de comer. Não foi uma boa ideia, a gente sabe, quem já leu, conhece a história, sabe que o pessoal lutou durante muitas horas e ficaram com fome, e os israelitas estavam morrendo de fome e não podia comer nada, porque tinha um juramento que não podia comer. Então não foi uma boa ideia, mas deixando isso de lado, o fato é que Saul faz um juramento. Saul quer garantir a vitória. E para garantir a vitória, como não deu para trazer a arca, ele achava que o juramento ia resolver o problema. É como se a gente pudesse comprar Deus com um juramento. Já que eu não posso comprar Deus com a arca,
Porque se a arca está aqui, Deus é obrigado a me abençoar. Como a arca não está aqui, então eu vou fazer um juramento, porque Deus meio que é obrigado a aceitar juramento. É como se Deus ele visse um juramento e não aguentasse, né? O juramento meio que ganha Deus, compra Deus. Um juramento meio que seduz Deus. Acho que era essa a cabeça dele. E ele faz o juramento. Quem sabe deixa Deus assim seduzido, e aí Deus não tem outra alternativa, senão nos dar a vitória. Saul quer garantir a vitória, eu acho que ele tinha medo de morrer. Como todo mundo, inclusive, né? E para garantir a vida e a vitória, então, e a sua própria coroa, ele faz, então, esse juramento. E o juramento diz que maldito é o homem que comer pão antes do anoitecer. Tudo bem, até aqui não tem problema, foi uma idiotice, quem lê o texto sabe, o próprio texto diz que isso foi uma grande idiotice. Quem escreveu esse livro não gostou do juramento. Aliás, quem escreve esse livro não gosta de Saul, eu tenho essa ideia, não é? Mas não é aqui o juramento que está em pauta. E o juramento também atrapalhou, mas não impediu a vitória. A vitória acabou acontecendo. Não foi tão grande, porque está todo mundo morrendo de fome, e entre matar filisteu e comer alguma coisa, era melhor comer, porque senão ia morrer os dois, os filisteus e o israelita. Não é? Então o juramento não foi uma boa ideia, e talvez a gente fale um dia sobre essa história. Mas tem um detalhe nessa história que é interessante. Como a coisa estava fora de controle, Jonatas não estava no momento em que Saul fez o juramento e ele não sabia do juramento. Jonas estava lá na frente. Você sabe que Jonatas estava lá né? Ele estava quase no acampamento dos filisteus e ele não estava mais para trás, onde estavam os exércitos israelitas. Ele não ouviu o juramento. E Jonatas estava lutando. Jonatas está lá. Jonatas é um guerreiro extraordinário e está lutando e está matando o filisteu e está uma beleza. Não é? O fato é que Jonatas não ouviu o juramento e por isso Jonatas ele foi ficando com fome, né? E aí andando no caminho ele viu mel e ele comeu o mel. O mel é uma coisa muito boa, você sabe que se você tiver, né, o corpo precisa, né, de um alimento rápido, então o doce ele ajuda o corpo a ter energia. Meio que engana o corpo, né, engana o cérebro, mas pelo menos você tem uma energia para um primeiro embate. E ele comeu então um favo de mel e ele quebrou o juramento. E agora? O que será que Saul vai fazer? E aí o povo, então, quando terminou a batalha não foi uma grande vitória. O texto no final diz que se não fosse pelo juramento, eles teriam tido uma vitória ainda muito maior. Mas tudo bem, venceram a batalha, mataram os filisteus, a maioria dos filisteus fugiram, voltaram para a sua terra, e agora o povo se reuniu e vamos celebrar a vitória. Não, celebrar não, tem um problema para se resolver. Alguém aqui comeu, porque tinha um juramento, quem comer vai morrer. E agora? Alguém comeu, e a história de Jonatas ficou famosa, porque Jonatas tinha comido o favo de mel. E Jonatas era o único forte ali no meio, inclusive estava todo mundo, né, desfalecido, estava todo mundo lá morrendo de fome, não aguentava mais, e Jonatas era o único que estava bem ainda, porque ele tinha se alimentado. Só que ele tinha quebrado um voto. E agora, o que Saul vai fazer? Jonatas é o seu próprio filho, e ele quebra um voto que o pai havia feito. E agora então chegamos ao dilema do texto que eu quero ler com vocês. O texto que eu quero ler com vocês é o capítulo 14, versículos 43 a 45. O que você faria? Se fosse outro, talvez você já, não, votou, morre. Mas é o teu filho, e agora? O que será que Saul vai fazer? Capítulo 14, versos 43 a 45, diz assim: Então Saul disse a Jonatas: Conta-me o que fizeste. E Jonatas lhe contou: Provei, na verdade, um pouco de mel, com a ponta da vara, que trazia na mão. Estou pronto para morrer. Isso é bem digno de Jonatas, né? Um homem realmente extraordinário. Estou pronto para morrer, ele diz. Saul, o pai de Jonatas, disse: Que Deus me castigue severamente se não morreres, Jonatas. Quer dizer, que Deus me castigue por ter votado, se você não morrer. Mas o exército disse a Saul: Acaso deve morrer Jonatas, que trouxe tamanha libertação a Israel? De modo nenhum. Tão certo como vive o Senhor, não caia no chão um só fio de cabelo da sua cabeça, pois foi por Deus que ele fez isto hoje, e assim o povo livrou Jonatas da morte. Livrou Jonatas
de seu próprio pai. Curioso isso. O próprio povo. Saul até teria matado Jonatas, pois não? Desculpa, é 1 Samuel. Eu falei o quê? Eu não falei, desculpem. Primeiro, né? 1 Samuel, capítulo 14, foi o que eu li, versículos 43 a 45. E eu quero pensar um pouquinho com vocês sobre essa atitude de Saul, principalmente a sua atitude como um pai. O que você teria feito neste momento? Você fez um juramento. E quem quebrou o juramento não foi ninguém menos do que o seu próprio filho. O que você faria? Primeira coisa, antes de dizer o que você faria, vamos olhar para Saul. Eu não posso olhar muito para Saul, porque vocês já perceberam que eu não gosto dele. Não é? Isso já ficou bastante claro aqui. E eu gosto menos ainda quando eu leio essa história. Eu vejo que Saul, além de tudo, ele é um cara muito esperto. Quando não é a vida dele que está em jogo, Saul é cheio de moral. Olha lá no versículo 39 do versículo 14 o que ele diz. Porque assim como vive o Senhor que salva Israel, ainda que a culpa seja do meu filho Jonatas, ele será morto. Mas ninguém do exército lhe respondeu. Porque ele sabia que alguém tinha quebrado o juramento. Ele fala, assim como vive o Senhor, quem quer que tenha quebrado o voto vai ser morto. Quando não é ele sabe, Saul sabe que ele não quebrou o voto. Ele sabe que ele está tranquilo. Então aí ele está cheio de moral, não é? Quando o negócio é com ele. Mas aí, o que acontece? É interessante que quando o voto não é cumprido, e aí Jonatas acaba não morrendo de fato, porque o povo defende Jonatas, mas o povo defende Jonatas porque o exército se coloca no lugar dele. E diz para Saul, não, você não vai matar seu filho não. Foi Jonatas quem libertou a gente. Ele foi lá, ele libertou uma nação inteira. E ele fez isso praticamente sozinho. Foi por causa dele que nós vencemos a batalha. E aí, quando Saul vê que o negócio está... Então achei melhor deixar para lá, não é? Deixar para lá porque o exército inteiro está a favor de Jonatas. E Saul é esperto. Quando é a vida dele que está em risco, ele parece que ele é mais tranquilo, né? Quando é a vida dele, vamos repensar isso, né? Vamos rever essa questão, não é assim também, não é morrer. Morrer é uma palavra muito forte. Irmão, sem esperteza, o cara é malandro, vamos falar a verdade, não é? Ele é malandro. E aí ele diz, não é? Ficou tudo por isso mesmo. Ele diz, Deus me faça o que bem lhe aprouver. O que ele está dizendo é o seguinte, se Jonatas não morrer, então quem morre sou eu. Foi isso que ele disse no voto, não foi isso? Ele fez o voto e quando chegou a hora, ou Jonatas ou eu, um dos dois vai morrer. Aí, não, Jonatas não vai, Jonatas não. Bom, então já que ele não vai morrer, então vamos, esse negócio, então ninguém morre, pronto. Está certo assim? Não é estranho esse cara não? Fala a verdade, não é esperto? Não é esperto ou não? Eu achei muito estranho e não gostei nada disso, né? Não gostei. Saul é esperto, só que ele é esperto segundo padrões humanos. Saul não conhece a Deus. Saul não entende Deus. Saul serve Deus por meio da religião. Ele é muito bom para fazer religião, né, para cuidar da religião. Ele é muito bom para entender como funciona a arca. Ele é muito bom para fazer voto, mas ele não sabe nada sobre Deus. Ele tem uma teologia muito correta, de sacrifício, de voto, de culto, de juramento, de palavra, mas ele não sabe reconhecer os caminhos de Deus. Ele não conhece Deus. E eu fico pensando como é triste quando um pai como Saul não conhece a Deus e não conhece a vontade de Deus. Isso fica muito claro quando o povo poupa a vida de Jonatas. Saul, ele não conhece a Deus. E eu quero pensar um pouquinho hoje sobre este pai que não conhece a Deus e como é triste na vida de um filho quando o seu pai não conhece a Deus. Vamos olhar um pouco mais aqui para Saul. Primeira coisa que eu vejo em Saul é que ele não sabe discernir a obra de Deus. Deus está conduzindo seus filhos por um caminho e ele infelizmente não está neste caminho. Jonatas está sozinho. É triste pensar nisso. Jonatas não tem o seu pai consigo. É como se Jonatas, ele tem um futuro grandioso. Jonatas chegou a fazer uma aliança com Davi. E ele disse para Davi, que era seu grande amigo, disse para Davi que um dia Davi seria o rei. E que o próprio Jonatas seria o segundo no trono.
Eu fico pensando, Jonatas previa um futuro grandioso, tanto para Davi quanto para ele mesmo. E sabe qual foi o problema de Saul? Saul não estava com Jonatas. Saul não estava no mesmo caminho que o seu próprio filho. Ele não sabia discernir a obra de Deus na vida de seu próprio filho. Ele ainda estava com, talvez, muito preconceito sobre o que o filho dele deveria ou não fazer. Ele não sabe quando e nem por quem Deus age. Deus era com Jonatas. Até o povo percebeu isso, que Deus estava com Jonatas e o pai dele não percebeu. Muitas pessoas não conseguem perceber a obra de Deus em suas próprias vidas. E isso já é muito triste. E essas pessoas que não percebem a obra de Deus em suas vidas, não sabem interpretar suas próprias lutas. Tem um problema, uma dificuldade, ele interpreta do jeito errado. Isso é porque é assim, é assado, ele tem uma explicação para tudo, mas ele não sabe o que está acontecendo porque ele não conhece Deus, ele não sabe do caminho de Deus. Muita gente não sabe interpretar suas dificuldades. Ele vê a dificuldade na sua vida e não sabe entender o que é isso. Como encaixar isso em sua própria vida? Qual é o lugar disso no plano e no propósito de Deus? Ele não sabe. Muita gente não sabe interpretar suas próprias dores. E aí, quando tem a dor, quando vem a dificuldade, ela se lamenta e ela blasfema e ela usa palavras que muitas vezes até ofende a Deus, porque não sabe interpretar a obra de Deus em sua própria vida. Muita gente não sabe entender como Deus está agindo numa crise. E aí quando vem aquela crise, aquela dificuldade, a pessoa interpreta do jeito errado, toma decisões erradas e segue por caminhos errados, porque não conseguiu encaixar aquilo no propósito de Deus. Porque ele não sabe qual é o propósito de Deus, ele não sabe qual é o caminho de Deus. Saul não sabe qual é o caminho de Deus, ele simplesmente não conhece a Deus, ele não sabe como Deus age. E por isso ele não pode discernir o propósito de Deus, e como isso é triste, na vida do seu próprio filho. Um filho que ama a Deus e que teme a Deus, ele precisa de muitas coisas. Mas uma coisa que esse filho precisa, e ele precisa muito, ele precisa de um pai que entenda o caminho de Deus. Para que o pai esteja junto. Filho, eu estou contigo. Eu vejo onde Deus está te conduzindo e eu vou te ajudar nessa jornada. Um filho precisa disso. Infelizmente, Jonatas não tem esse tipo de pai. O pai dele é como se fosse um estorvo na vida dele. Deus está agindo, Deus está abençoando, Deus está guiando, Deus está dando prova e o próprio pai não vê. O pai é alheio, ele está em outro caminho, ele está fazendo outra coisa. Não sei onde ele está, mas lá onde ele devia estar, nunca está. Que nem o Sansão, né? Vamos falar um dia de Sansão aqui, é outro personagem interessante esse. Né? O pai de Sansão se chamava Manoá. Nunca está onde precisa estar esse homem, como é que pode? 2 vezes o anjo veio falar e nas 2 vezes ele não estava lá. Na primeira vez ele não estava de jeito nenhum, não quis aparecer. E na segunda a mulher foi lá buscar ele. E aí só foi para falar besteira. Ele não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Chega a dar raiva de ver o pai de Sansão, né? Manoá era um burro, para dizer o mínimo, né? Não sabia nada do que Deus estava fazendo. Ele estava totalmente alheio à obra de Deus. Um filho precisa de um pai que conheça o caminho de Deus, que esteja junto com ele, que saiba conduzi-lo, que saiba aconselhá-lo dentro do caminho de Deus. Infelizmente, Jonatas não tem esse tipo de pai. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. É triste quando um filho ouve a voz de Deus, conhece a voz de Deus e segue a Deus e o seu próprio pai não o faz. Segunda lição que eu aprendo com essa cena é que esse tipo de pai não consegue discernir entre o bem e o mal na vida de seus filhos. Saul não tem essa noção do que é bom e do que é ruim. Parece que o bom e ruim é aquilo que é bom e ruim para ele, né? O que é bom para mim é bom e o que é ruim para mim é ruim. E me parece que é só isso. Até o povo sabe o que é melhor. O povo é mais inteligente do que Saul nesse sentido. A voz do povo aqui quase que é a voz de Deus. Saul chega a ser pior até do que a voz do povo. Saul não consegue discernir o bem e o mal em sua própria vida. Ele pratica o mal como se fosse o bem. Vamos lá, quem foi? Mata Jonatas. Como se fosse uma coisa simples. Ele não para se perguntar o que é o bem e o mal, o que é o correto,
o que realmente Deus quer fazer, o que realmente é bom diante de Deus. Não, bom diante de Deus é respeitar o juramento. O povo, Saul, pelo amor de Deus, põe a mão na consciência. Você acha que Deus vai querer matar o cara? O cara livra a nação inteira. Quer dizer que um juramento, um voto é mais importante do que a vida de uma nação inteira. A gente ganhou uma guerra contra um inimigo. E você acha que Deus está preocupado por causa de um voto? É isso? Você acha que Deus é assim? Esse é o Deus que você serve? O próprio povo pensa assim. E é interessante, Saul não tem essa visão. Ele não consegue discernir o que é o bom e o que é o mal. Jesus disse a respeito do Espírito Santo, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis porque ele habita convosco e ele estará em vós. Um filho precisa de um pai que saiba discernir o bem e o mal em sua própria vida e na vida de seus filhos. Um pai tem que ter muita sabedoria para dizer para um filho o que é bênção e o que não é. Filho, eu sei que você está muito contente, mas isso não é bom. Isso não é bom. Parece bênção, mas não é. A médio prazo você vai ver que esse caminho não é bom. Ou muitas vezes um caminho que ele pode pensar que é ruim. Ah, está difícil, esse momento é um... Mas o pai está lá e diz, não filho, esse momento realmente é um bom momento na sua vida. Vamos continuar firme com Deus. Um pai tem que ter essa visão, visão do bem e do mal. Não é só o que é bom para ele. Não é só o que interessa a ele. Não é só o egoísmo dele, a boa vontade dele. Não é só o que é cômodo para ele. Mas realmente aquilo que é bem e o mal diante de Deus. O que é bom e mal diante de Deus. Aqui o texto é muito claro. Saul quebra o voto, pelo amor de Deus, quebra o voto, mas você não pode matar o seu próprio filho, ainda mais por causa de um voto estúpido, feito no momento, um momento de loucura, tentando poupar inclusive sua própria vida, não é nem a vida do seu filho que está em jogo. Saul não tem essa visão. Nós como pais precisamos discernir o bem e o mal, o que é bom e o que é ruim, para que a gente possa dizer isso para os filhos. Filho, esse caminho não é bom. Esse caminho tem esse problema, tem essa dificuldade, tem essa barreira. Nossos filhos precisam dessa palavra, desse discernimento, e nós somos os responsáveis, nós os pais, somos responsáveis por isso. Nós os pais precisamos conhecer a verdade, precisamos ser aficionados pela verdade e precisamos transmiti-la aos nossos filhos. A última lição que eu quero tirar dessa cena de Saul é que Saul ele não tem discernimento ou não tem sentimento nem por Deus e nem por pessoas. Uma coisa que me impressiona em Saul é a sua frieza. Eu fiz um voto, quem comer vai morrer. Quem comeu? O seu próprio filho. Então, ou eu ou um dos dois vai morrer aqui hoje, ou eu ou ele. Enquanto era Jonatas, a gente já viu isso, né? Enquanto era Jonatas que ia morrer, tá. Mas quando não, Jonatas não vai morrer, aí então é melhor ninguém morrer. Não foi isso que a gente já viu? Muito bem. Aqui o que a gente está percebendo nitidamente, Saul não tem sentimento pelo seu filho. Cadê o sentimento de pai? Cadê o sentimento de pai? Saul não ama a ninguém. Ele não ama seu filho e pior, Saul não ama a Deus. Veja no capítulo 14 que nós lemos, versículo 44. Saul disse, que Deus me castigue severamente se não morreres, Jonatas. Que Deus me castigue severamente se você não morrer. Como é que se fala um negócio desse para Deus? Será que ele não tem uma relação com Deus? Ele não é um filho de Deus, um amigo de Deus? Ele nunca ouviu falar da misericórdia? Nunca ouviu falar que você pode ir a um expediente que podemos usar, e a gente usa isso de vez em quando, eu pessoalmente uso muito, de você se ajoelhar diante de Deus e dizer, Deus, eu preciso de misericórdia, Senhor. E você clama, e você chora, e você se dobra na presença de Deus. E não é verdade que Deus é um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus que não é, vai, filho, falou, está falado, acabou, não tem história. Não, Deus é um Deus que conversa. Vamos conversar, não é assim. Esse é o Deus a quem nós servimos. Mas Saul não tem esse tipo de relacionamento com Deus. Não é um relacionamento de amor, não é um relacionamento de fato. Ele, de fato, como vimos, ele não conhece a Deus. Saul não tem sentimento. Quando li esse texto, me lembrei de um outro pai, que também fez um voto contra seu filho, na verdade contra sua filha, que foi Jefté. Nós não vamos contar aqui a história de Jefté, mas você deve conhecê-la.
uma história lá de Juízes, onde um pai faz um voto contra a sua própria filha. Saul e Jefté, 2 pais que fizeram votos contra seus filhos. Uma das provas mais contundentes de que nós conhecemos o amor de Deus e que o amor de Deus é derramado em nossos corações está na forma como nós nos relacionamos com Ele e nas palavras que nós dirigimos a Ele. Jefté também fez um voto. Ele fez um voto que no fim acabou sendo contra a sua própria filha. E quando chegou a hora de cumprir o voto, ele cumpre o voto e ele mata a sua própria filha. E isso mostra que Jefté não sabe quem é Deus. Primeiro que Deus não aceita sacrifício humano. Isso, no Velho Testamento isso é muito claro. Deus nunca disse que aceitava sacrifício humano. Aliás, ele era absolutamente contrário a sacrifícios humanos. Sacrificava-se animais. Deus era totalmente contrário a isso. Como é que a pessoa faz um voto desse? Ele não tem sentimento. Não ama a Deus e não ama o seu semelhante. No caso de Saul é triste, porque ele não ama o seu próprio filho. A maior prova de que o amor de Deus está derramado em nossos corações é o fato de que nós conseguimos nos transformar em fontes de amor. Lá em 1 João, ele diz, o apóstolo diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Pais que sabem amar os seus filhos, que são de fato fontes de amor para os seus filhos e para os seus semelhantes, essas pessoas realmente são pessoas de Deus, são pais de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É a frase que João diz. Saul não ama Jonatas, infelizmente. Jonatas tem que admitir que o seu pai não o ama. Mas é pior, o seu pai também não ama a Deus. Ele não tem sentimentos. Ele vive por si mesmo somente. Ele é o centro de si mesmo. E aqui está a grande tristeza deste pai. Eu aprendo lições tristes a respeito deste pai. Mas essas lições são importantes para nós, porque nos ajudam a pensar em nossa própria paternidade. E eu quero que neste momento você abaixe a cabeça e ore comigo. Você discerne a obra de Deus na vida do seu filho? Você entende o que Deus está fazendo na vida dele? Você sabe para onde Deus está conduzindo o seu filho? Isso é muito importante. Porque se você não sabe para onde Deus está conduzindo o teu filho, então como é que você vai orientá-lo? Você tem que pedir a Deus, Senhor, me mostra o que o Senhor está fazendo na vida dos meus filhos. Qual é o caminho, ó Pai? Muitos desses caminhos já estão revelados na palavra. E nós podemos buscá-los e podemos encontrá-los. E podemos assim viver a palavra para os nossos filhos e juntamente com eles. Você sabe para onde Deus está conduzindo a vida de seus filhos? O que Deus está fazendo naqueles corações? Nós precisamos saber disso para poder orientá-los. E eu quero que nessa noite você clame a Deus por isso. Porque você não pode atrapalhar a obra de Deus na vida deles. Você tem que ser um apoiador da obra de Deus. Não é a tua vida que importa, não é teu caminho, não é teu preconceito, não é a tua maneira, a tua religião. É a maneira como Deus trabalha na vida dele. Deus tem um pacto com o teu filho. Deus tem uma obra dele na vida do teu filho. E Deus há de fazer uma obra na vida do seu filho que é diferente daquilo que ele fez no teu coração. Mas você tem que caminhar junto com Deus. E você pode pedir a Deus discernimento. Senhor, para onde o Senhor está conduzindo os meus filhos? Para onde? Eu quero ajudar na obra do Senhor. Quero ser o teu aliado. E assim Deus há de abençoar os nossos filhos. Nós seremos aliados na palavra, no relacionamento, no amor. Nós estaremos juntos com Ele para conduzi-los à vitória de Deus. Nossos filhos precisam de pais assim, pais que conheçam a Deus, pais que estejam com eles. Você consegue discernir entre o bem e o mal na vida do teu filho? Você consegue ver aquilo que teu filho está fazendo e dizer, isso realmente é bom, isso realmente é mal? Tem muito pai que está rindo de coisas que os filhos estão fazendo, que mais tarde serão a destruição desses filhos. Tem muito pai que está rindo de coisas pelas quais amanhã vão chorar. Tem muito pai se divertindo, porque o filho está seguindo por um caminho que no final vai ser um caminho amargo.
E um dia isso vai voltar para a vida desses pais, na forma de dor, de sofrimento, de arrependimento. Você entende o bem e o mal, segundo a palavra de Deus, para dizer: filho, isso realmente é um bom caminho. Filho, esse é um mau caminho, não vá por aí. Você entende o bem e o mal? Você sabe que Deus dê a você iluminação, discernimento, para entender o caminho do Senhor em sua própria vida e na vida dos seus filhos, para que você os oriente e aponte o dedo para aquilo que é bom, aponte o dedo para aquilo que é mal e diga: isto é mal, a palavra diz que é mal. E que Deus coloque no nosso coração o sentimento de amor por nossos filhos, que nos faça amar os nossos filhos na verdade. Não amar simplesmente como uma reação hormonal, mas o amor segundo a verdade de Deus em nós. Nossos filhos precisam do nosso amor. O amor que diz a verdade muitas vezes. O amor que muitas vezes confronta. Mas eles precisam ver em nossos olhos o olhar de amor. Senhor, dá-nos pais assim, Senhor. Livra-nos de sermos pais como foi esse homem, Saul, que entre tantas coisas ruins que ele fez, ele também impediu a obra de Deus na vida de seu próprio filho. Talvez até um dia Jonatas morresse por culpa do seu próprio pai, por guerras impensadas, por lutas que talvez não fossem lutas de Deus, eram lutas apenas do egoísmo dele. Senhor, livra-nos disso. Ajuda-nos a sermos pais segundo o teu coração. É o que queremos, ó Senhor. Eu quero isso para a minha vida. Os meus irmãos que estão aqui também querem e desejam ser pais que te agradam. Queremos te servir, como diz a canção que vamos cantar, consagrados a ti para fazermos a tua obra neste mundo, das quais a principal, Senhor, e a mais importante é conduzir os nossos filhos. Eu clamo a ti, abre nossos olhos para isso. Perdoa-nos, ó Pai, se temos errado, e ajuda-nos a nos consertar. Esta é a noite em que queremos consertar nosso voto de pai. E aí sim, temos um voto diante do Senhor, mas é um voto de sermos instrumentos, servos do Senhor, para a bênção de nossos filhos, para conduzi-los no caminho correto e sermos o exemplo que eles precisam, ó Deus, para que se espelhem em nós e vivam assim sua própria vida na tua presença.